noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, tudo tranquilo e favorável? Galerinha, nossos encontros anteriores, nossa aula passada, na semana passada, a gente trabalhou com pronomes relativos. Vocês devem ter lembrado disso. A gente está numa escalada aí sobre esse conteúdo, né? A gente falou primeiramente de pronomes interrogativos, tá bom? É importantíssimo a gente falar dos interrogativos para a gente ter essa base inicial, tá? E em seguida a gente entrou nos pronomes relativos. A gente pegou um conteúdo lá da morfologia para aplicar ele agora aqui na sintaxe, tá bom? Com os pronomes relativos. E aí, para a aula de hoje, gente, é realmente cair nos textos. É cair mesmo nas atividades, não adianta. Quanto mais a gente fizer atividades, melhor, porque é o típico conteúdo que... atividade. Quanto mais atividades, melhor. Tá ok, gente? Quanto mais atividades, melhor. The more, the merrier. Tudo bem? Vamos que vamos então, gente. Vamos começar o nosso encontro? Primeira aula do mês de novembro. Estamos chegando aí na reta final, galerinha. Reta final do nosso ano letivo, nosso penúltimo mês. Estamos iniciando aí o mês número 11, mês de novembro. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está marcada todas as sextas-feiras e aí nosso conteúdo para hoje é revisar, falar um pouquinho mais sobre os pronomes relativos, tá bom, gente? Eu vou falar para vocês sobre as características desses verbos, ou melhor, desses pronomes, como é que esses pronomes se comportam, tá ok, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre qual é a função desses pronomes relativos nas nossas orações e, é claro, vamos resolver exercícios, tá bem? Vamos que vamos então? Nosso objeto do conhecimento, isto é o nosso conteúdo, vocês já sabem, né? Falar de pronomes relativos. E aí, gente, é importante a gente frisar que pronomes relativos aqui a gente juntou aqui a ideia de trabalhar com a sua função. Qual é a função de um pronome relativo, gente? A gente vai perceber função de sujeito e a gente vai poder perceber também a função de objeto, tá bom? Mas aí eu também trouxe na aula passada, vocês devem lembrar, as funções de complemento. Não somente de sujeito e de objeto, mas de complemento também. A gente vai ter aí função, por exemplo, de adjunto de posse, de adjunto de tempo e de adjunto de lugar. Mas aí fica aí para um segundo momento. Primeiramente, inicialmente, a gente vai trabalhar com essas duas funções. Função de sujeito e função de objeto. Quanto ao nosso objetivo, a gente vai procurar compreender e usar pronomes relativos com destreza. Saber realmente utilizar, saber realmente os pronomes relativos. E aí, para a gente dar continuidade no nosso encontro, a gente vai fazer leitura e interpretação de textos, tá bom? Esse é o nosso da teoria à prática. Leitura e interpretação. Show de bola? Quando a nossa habilidade... A habilidade que vai guiar o nosso encontro de hoje vai ser a habilidade de número 17, observe só. A habilidade de número 17 fala em empregar de modo inteligível, ou seja, que dê para compreender, que dê para a gente entender, pronomes relativos, olha só, e aí ele lista aqui alguns, o pronome who, o pronome which, o pronome that e o pronome whose. Isso deve ser feito para construir períodos compostos por subordinação, tá bom, gente? Eu não vou focar tanto nessa formação de períodos compostos por subordinação, porque eu acredito que seja um conteúdo bem mais gramatical e eu queria que ficasse um pouco mais evidente realmente o uso do pronome relativo, como é que ele organiza-se dentro das frases e tudo mais, tá bom? Queria que isso ficasse mais evidente do que essa formação gramatical mais pura de falar sobre períodos compostos, falar sobre subordinação, coordenação e tudo mais. Não queria entrar tanto nessa seara, não. Vamos dar uma olhadinha então, take a closer look, dar uma olhadinha mais de perto. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, então, uma revisão geral aqui dos pronomes relativos. E aí, a partir disso, a gente cai nas nossas questões. Vamos lá, então? Galerinha, é lembrar que pronome relativo vai servir com o primeiro e principal propósito de se referir a quem vem antes, tá bom? Anota aí que é importante, hein? Pronome relativo sempre se refere a quem vem antes. Tá aqui, ó. Relative pronoun, pronome relativo, se refere a quem
foi mencionado anteriormente. Sempre se refere a quem vem antes, beleza? Professor, então, o pronome relativo, ele vai fazer essa conexão, vai fazer essa ligação. Perfeito. Ele vai fazer essa ligação, vai fazer essa conexão entre o que veio antes e uma segunda frase. Por isso que a gente chamou mais cedo de período composto. Como assim composto? Composto porque são duas orações. Então você vai ter um período que ele é chamado de período composto porque ele tem duas orações conectadas. Quem é que vai fazer essa conexão? Um pronome relativo. Esse pronome relativo, galerinha, ele vai nos servir de possibilidade de referenciação. Então, professor, quer dizer que pronome relativo é aquele que referencia alguma coisa? Certamente. Pronome relativo vai fazer uma referência. Anota o bizu, ó, relativo, referência. Beleza, gente? Pronome relativo vai fazer uma referência. Professor, essa referência vai ser feita em relação a quê? Em relação a quem vem antes. Sempre vai se relacionar a quem vem antes. E aí você vai ter que ter atenção para duas coisas. A primeira delas, a quem realmente ele se refere. E a segunda delas é qual a sua função. Por exemplo, o primeiro deles, que é o nosso who. Olha só, esse who, você deve lembrar que esse who, ele se refere a pessoas. Ah, professor, então, se eu estiver falando de gente, de pessoa, meu pronome relativo vai ser o pronome who, exatamente. E aí, galerinha, você deve lembrar que quanto à sua função na oração, ele vai ter função ou de sujeito ou vai ter função de objeto, tá bom? Então você vai ter que analisar direitinho qual é a função dele na oração. Lembrando sempre que nas nossas frases vai ter sempre sujeito, verbo e objeto. Isso aqui, galerinha, é uma sequência bem elementar. Eu acho que isso aqui já ficou gravado na memória de todo mundo, né? Sujeito, verbo e objeto. Então, certamente, o que vier antes do nosso verbo vai ser o sujeito. E o que vier depois do verbo vai ser o nosso objeto. Então, você já consegue visualizar a função também a partir da ordem lógica da frase, tá bom? Da organização da frase. Professor, e o segundo deles? Nosso segundo pronome relativo é o pronome which. Observe só, esse pronome which, ele não se refere a pessoas, ele vai se referir ao não pessoa, que eu vou chamar aqui, olha só, eu vou chamar aqui de it. Professor, e esse it, ele é o quê? Esse it, ele é o não pessoa. Então, se não for pessoa, você usa it, justamente, não pessoa. Então, se for um animal, se for um objeto, se for uma ideia, aí você já está sabendo. É não pessoa, você vai usar it. Mas você também deve lembrar que quando estiver tratando de pronome relativo, seu pronome relativo utilizado será o pronome which. Tá bom, gente? E esse pronome which também pode assumir a função na sua oração de sujeito ou de objeto. Então, professor, quer dizer que eu vou ter que analisar sintaticamente a oração? Justamente. Você vai ter que fazer essa análise, tá bom? Que se é sujeito ou se é objeto. Eu vou pular o whose e venho para cá pro that. Olha só. O that, galerinha, ele vai ser como a junção, ele vai ser como a combinação do who e do which. Então, tudo que eu trouxe como pessoas, animais, objetos, tudo isso aqui, galerinha, você pode ter certeza que aqui você está usando that. É a mesma coisa, não tem alteração nenhuma. Tanto faz você usar who, which ou that. A diferença, o detalhe que você deve prestar bastante atenção é na formalidade, o grau de formalidade. Porque, por exemplo, você não vai para o casamento vestido de qualquer jeito, né? Não tem condição. Formalidade da língua é a mesma coisa de formalidade de roupa. Não tem como você ir para um casamento, imaginei, teu casamento, rapaz, teu casamento, você não vai de bermuda e de chinelo, não tem condição um negócio desse. Não existe, não tem condição. Então, a mesma coisa é na língua. Você não vai falar de qualquer jeito em situações formais e informais. Você vai utilizar situações formais
uma certa possibilidade de língua, um certo vocabulário, e em outra você vai utilizar um outro vocabulário. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui com os pronomes relativos. Então, observe só. Se você vai utilizar em um contexto formal, você usa who ou which. Aqui é em contextos formais, tá bom? Contexto formal. Por sua vez, se você estiver utilizando um contexto informal, aí não, galerinha. Em um contexto informal, nesse caso, você vai utilizar that, tá bom? Você vai utilizar that. E aí, observe só, a tua função na frase pode ser a função de sujeito ou a função de objeto, a depender da sua frase, tá bom? A depender da sua frase. Você vai fazer a análise linguística, não tem jeito. Vai ter que fazer a análise sintática dos termos. Você vai ter que perceber se é sujeito ou se é objeto. Então você precisa ter essa noção, senão você vai fazer a análise errada. Precisa ter qual função você está observando. Se função de sujeito, função de objeto. E perceber, é claro, o contexto. Se é contexto formal ou se é contexto informal. Vamos fazer uma revisão? Who é usado para pessoas, sujeito ou objeto. Which, usado para não pessoa, objetos, animais, ideias, coisas, substantivos abstratos, felicidade, tristeza, alegria, desapontamento. Tudo isso, gente, é não pessoa, concorda? É não pessoa. Então você vai utilizar esse which para sujeito ou para objeto. Por sua vez, se a tua noção de contexto for informal, estiver falando com seus colegas na rua, estiver num shopping descontraído com pessoas que você conhece e tudo mais, aí não. Nesse contexto, aí você vai utilizar that, seja para sujeito, seja para objeto, tá bom? Então é isso aí. No contexto informal, você usa isso. Professor, até aqui tudo bem. Porque até aqui é fácil de você perceber, porque se a gente retorna para aquela noção de sujeito, verbo e objeto, verbo nunca vai ser, porque pronome não substitui verbo. Pronome substitui verbo? Pronome não substitui verbo. Pronome só substitui sujeito ou objeto. Agora, quando eu tiver, além desse sujeito, verbo e objeto, quando eu tiver um complemento, aí não. Aí você não vai utilizar o que a gente chama de pronome relativo. Aí você vai utilizar whose, where ou when. E aí você vai utilizar o que você vai chamar de adjunto. Ih, professor, agora complicou. Eu vou transformar de pronome para adjunto. Adjunto, galerinha, anota que é importante. É como você chama o teu complemento. Ah, professor, então se eu tiver a noção de complemento, eu vou chamar isso na sintaxe de adjunto, justamente. Então perceba, se você tiver um adjunto de posse, se eu digo que esse computador é meu, o meu computador, aí você vai perceber, olha só, posse. Tá ok, gente? Se você pede tempo, você vai chamar when, e se você fala de lugar, você vai chamar de where. Eu vou fazer o seguinte, galerinha, eu vou dar agora um minutinho para vocês repensarem, revisarem todo esse esquema e fazerem anotação. Anota no caderno, que isso aqui é importante. E aí daqui a um minutinho eu retorno com a anotação de vocês. Beleza? E aí a gente fala dos adjuntos, dos complementos, quando a gente está tratando de advérbio relativo. Beleza? Um minuto então na tela para vocês.
Ok, gente? Então a gente retorna. Olha só, falamos aí de pronome relativo. Rapidamente mostramos as suas funções, sujeito, função, objeto, que é muito importante perceber isso dentro da oração. E agora a gente vai para os advérbios relativos. E aí, galera, a gente vai ter 3 opções. Olha só. A primeira delas vai ser o whose, e ele vai tratar de posse. Então, se é algo que você tem, algo que você possui, você vai utilizar esse whose. E aí, galerinha, não tem jeito. Ao invés de você ter a função de sujeito ou a função de objeto, o que você vai ter aqui, nesse caso, vai ser a função de adjunto. Adjunto de posse. Tá bom? É a função de adjunto de posse. Por quê? Porque aqui você vai estar se referindo ao complemento. Você não vai estar se referindo a sujeito nem a objeto, tá bom? Da mesma forma com os dois últimos, ó, você vai ter o where, que vai ser o nosso onde, ou aonde, que aí vai tratar de lugar. Anota aí que é importante, hein? Vai tratar de lugar. E aí, quando ele estiver tratando de lugar, obviamente a sua função na frase vai ser a função de adjunto de lugar. Beleza, galerinha? Adjunto de lugar. E por fim, nós temos o when. Esse when vai ser o nosso quando. E aí, quando for quando, você já sabe também, né? Ao invés de lugar, você vai estar se referindo a tempo. Não é mesmo, gente? Tempo. E aí, quando for tempo, aí você não vai ter mais um adjunto de lugar. Você vai ter agora um adjunto de tempo. Ah, professor, então é bacana demais. Você vai ter que perceber, então, a que está sendo referenciado, a que está se referindo o teu pronome relativo ou o teu advérbio relativo. Feito aqui todo esse nosso esquema, vamos para nossas questões. Eu peço aqui na questão, let's practice, que você identifique qual a função destes pronomes relativos aqui nas nossas orações, nossas frases. Olha aí, ó. Acho que a gente fez até a letra A e a letra B, é só pra gente revisar mesmo, olha só. A letra A diz: Justice will not be served until those who are not unaffected are as outraged as those who are. Professor, aqui tem muita coisa, tem muita informação, mas o que é que importa? Quem é pronome relativo? Quem é pronome relativo?
Então, galerinha, estamos de volta. Acho que deu tempo a gente responder aqui qual é a função desses dois pronomes relativos. A gente já identificou os dois pronomes, ó. Já identificamos que ambos pronomes são who, não é mesmo? Ambos são pronome relativo who, mas a gente tem que perceber quem é que ele se refere. A gente lembra que pronome relativo sempre se refere a quem vem antes. Então, esse primeiro who aqui, ó, ele se refere a quem veio antes, ó. Quem foi que veio antes? Those, olha aí, ó. E esse segundo who, galerinha, mesma coisa, ó, se refere a quem vem antes. Quem foi que veio antes, ó? Those também. Pronto, tá resolvido. Então, professor, já matei a questão? Não. Lembra que a questão tá pedindo para você a função, galerinha. Qual a função dentro da oração? Lembra que who pode ter função de sujeito ou pode ter função de objeto. Então, a gente vai ter que perceber isso. Qual é a função dentro da oração? Vamos perceber, então? Olha só. Vamos procurar o verbo. Lembra que é sujeito, verbo e objeto, né? Sujeito, verbo, objeto. Então, procurar o verbo já facilita a minha vida. Perceba que eu tenho aqui o verbo to be, ó. Are. E o verbo to be are de novo. Ah, professor, então já entendi. Se veio antes do verbo, então é função de sujeito. Ah, professor, então aqui ficou bem mais fácil. Olha aí, ó. Ambos os who que nós temos aqui, ambos são pronomes relativos que funcionam como sujeito, olha só, função de sujeito, dos verbos to be, dos verbos are. Um primeiro aqui e um segundo aqui. Beleza, letra A, gente? Vamos para a letra B de bola? Olha a letra B de bola. Professor, letra B de bola agora já vem até marcadinho qual é o pronome, ó. O pronome é o pronome that. Olha só, o pronome that, lembra aí. Esse pronome that, ele é utilizado em situações informais. Falei para vocês mais cedo, hein? Ele é informal e ele pode ter função tanto de objeto quanto de sujeito. Vamos ver o que vai acontecer aqui, então. O professor já percebi aqui, ó, que ele vai se referir a quem veio antes. Quem foi que veio antes, ó? Thing. Para não repetir, eu utilizei that. E o que vem depois desse that, galerinha? O que vem depois desse that, olha só, o que vem depois desse that é um verbo. E no caso aqui é um verbo to be, olha só. Ah, professor. Então, se eu tenho verbo, logo quem vem antes de verbo é sujeito. Então, eu posso já marcar resposta da questão de letra B. Esse that, ele está marcando aí a função de sujeito. Ele é sujeito do verbo is. Prontinho, tá resolvido. Tá bom, gente? E a frase aqui bem legal, falando aí sobre educação. Aquilo que é mais... única coisa, né, gente, que é mais cara do que a educação é a ignorância. Isso é muito verdade, né, gente? O que é mais caro do que a educação? A gente que acha caro, né? É a ignorância, tá bom? Vamos de letra C, então, galerinha? Olha a letra C agora. A letra C diz o seguinte, letra C, someone talked to Paul that is important to be alone 10 minutes every day. Pronto, mesma coisa. Já encontrei aqui meu pronome relativo, já sei que esse that pode ter função sujeito ou pode ter função de objeto e que ele se trata de quem vem antes. Ele se refere a quem vem antes. Quem veio antes foi o Paul, beleza. Então alguém disse pro Paul, assim, Paul, é importante ficar sozinho aí durante 10 minutos todos os dias. Então aqui, galerinha, você já percebeu que vem o verbo to be depois, ó. Is, tá aqui, ó. Esse é o nosso verbo to be, é o verbo is. Então, você já sabe que vem antes de verbo, lembra, sujeito, verbo e objeto. Tá aqui, ó, teu verbo, ó. Quem vem antes de verbo é o sujeito. Então tá aí, ó. Esse that, ele vai ter função de sujeito. Ele é o sujeito, ele funciona como sujeito do verbo to be is. Fiz essas 3 primeiras e agora eu vou dar um minutinho para vocês responderem as próximas, tá bom? Vamos de letra C. Olha só, a letra, ou melhor, a letra D de dado. Letra D diz, there is no fear for one whose mind is not filled with desires. Professor, já encontrei aqui, hein? Esse aqui é o meu advérbio relativo, pronome relativo. Eu vou dar, então, 1 minuto para vocês. Acho que é tempo suficiente para você me dizer qual é a função desse whose. Ele é pronome relativo, ele é advérbio relativo. Ele está funcionando como o que aí nessa frase? Vamos lá, então? 1 minutinho para vocês na tela.
Então, gente, quem estava atento à nossa primeira parte da aula e à nossa aula anterior deve lembrar que esse whose, observe só, esse whose, ele é um advérbio relativo, olha só. E esse advérbio relativo, ele vai ser utilizado para se referir a complemento de frases, justamente. Quando isso acontecer, você vai chamar isso de adjunto, não é mesmo, galerinha? Adjunto. Mas aí, quais são as possibilidades? Lembra um pouquinho? Quais são as possibilidades de adjunto? Você vai ter adjunto de posse, você vai ter adjunto de lugar e você vai ter adjunto de tempo. Aqui nós temos, ó, there is no fear, então não há, there is é o verbo existir, haver no sentido de existir, então não há negativo, ó, não há medo para aquele cuja, opa, esse whose é cujo, cuja, cujos, cujas. Então tá aí, ó. Cujo, no caso aqui, eu vou combinar, eu vou relacionar esse cujo a quem vem depois. A mente. Então, cuja mente não está cheia de desejos. Muito bem. Então aqui você já percebeu que eu estou ligando, eu estou relacionando a mente, mind, e eu estou relacionando a one, a essa pessoa aqui. Então você percebe, olha só, você percebe que a relação que eu tenho aqui não é única. É uma relação de posse entre aquele one e a mente, aquilo que ele possui, o possuidor e aquilo que é possuído. Então eu consigo responder esta questão dizendo que o pronome relativo whose ou o advérbio relativo whose, ele funciona como um adjunto de posse. Ele não é sujeito, ele não é objeto, ele é um adjunto de posse e ele relaciona dois termos, ele relaciona one e mind. É essa a função desse pronome relativo, relacionar esses dois termos, aquele que possui e aquilo que é possuído. O one, que é a pessoa, e a mente daquela pessoa. Belezinha, gente? Resposta letra D. É um adjunto de posse. Vamos para a letra E? Vamos lá, olha só. Dá tempo ainda? Dá tempo? Dá tempo? Ah, não. Eu marquei aqui, mas eu finalizei na letra D de dados. Tinha mais, tinha até a letra G, mas aí vamos trabalhar com outro texto agora, galerinha. Esse outro aqui é um texto um pouquinho mais complexo e eu queria que vocês analisassem com um pouco mais de parcimônia como é que esse texto se comporta. E aí, galerinha, para a leitura desse texto, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Esse texto está aí cheio de A, B, A, B. Todo mundo visualizou isso? Isso aí, galerinha, é troca de turno de fala. É o quê, professor? Troca de turnos de fala. Então, são duas pessoas que estão conversando. Então, você vai perceber isso como um texto que a gente chama de texto dialogal. Professor, o que é um texto dialogal? É um texto que foi elaborado a partir de um diálogo. Simples assim. É um texto elaborado a partir de um diálogo. Maravilha. Observe só, esse texto que eu estou chamando de dialogal, ele se organiza dessa maneira. Uma pessoa fala e a outra escuta aquilo que está sendo falado. No momento seguinte, quem estava ouvindo agora se responsabiliza pela fala, toma o turno de fala e agora vai falar e o outro que estava falando anteriormente, agora ouve aquilo que está sendo dito. De formas que esse é o nosso formato de organização desse texto. Para a leitura do texto, gente, vocês têm 2 minutinhos analisando principalmente essa noção de pergunta, resposta, pergunta, resposta. Tudo bem? E eu gostaria que vocês procurassem dentro desse texto se há a presença de pronomes relativos, porque a gente vai analisá-los em alguns instantes, tá bom? Então, 2 minutos na tela para vocês fazerem a leitura desse texto. Boa leitura.
Então, galerinha, aqui, ó, a gente analisa junto, então, a composição desse texto, né? E eu quero que vocês analisem também a colocação de pronome relativo ou não, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho logo de cara um chamamento, ó. Eu tenho aqui o que a gente chama de vocativo, ó. Jack. A pessoa tá chamando o Jack aqui, ó. Ei, Jack, bem-vindo de volta, rapá. Welcome back. How was the trip? E aí, como é que foi de viagem? Tá aí, ó. Viagem, trip. E a pessoa tá fazendo uma pergunta. Tá aí, ó. Como é que você foi de viagem, rapaz? Foi legal? Foi tranquila a viagem? Foi de boa? E aí o Jack vai responder, rapaz, I'm exhausted. Eu tô exausto. Cansadinho. Você sabe, né? I was annoyed. Olha só, nós temos aqui a expressãozinha annoyed. Anota aí que é legal, hein? Annoyed. Tava chateada. A pessoa tava lá, tipo, tirando onda comigo. Chateado, olha só. Tava lá chateado com o quê? Ele tava chateado com um cara. Olha aí, ó. Chateado com um homem que... Opa, ó o nosso rua aí, hein? Olha o nosso pronome relativo. Tava chateado com um cara que sentou lá pertinho de mim, ó. Sat é o verbo sentar. Ele sentou pertinho de mim, olha aí, ó. Lá no avião, on the plane. He talked all the time. Já teve essa situação com vocês? Pessoa que conversa. Pessoa que conversa a viagem todinha. Pessoa querendo viajar tranquilo, querendo às vezes até dormir, querendo ler alguma coisa. E outra pessoa lá chata, conversando. Poxa vida. E aí o nosso colega vai responder, oh, really? Sério, meu irmão? Really? What did he talk about? E ele tava falando, ele tava conversando. Sobre o que mesmo? E aí o cara vem aqui com um actually. Ó o Jack respondendo aí com um actually. Cuidado, esse actually parece mais... Não é, esse actually é na verdade. Eu sei. Ele parece... Ele parece atualmente. Mas ele significa na verdade, tá bom? Então, na verdade, it was unbelievable. É inacreditável, meu irmão. He was talking about my friend. Tava falando da amiga dele, ó. Tava falando da Grace. Tava falando da Grace o tempo todo. Rapaz, olha que situação chata. O cara falando da amiga dele sem nem saber que era amiga dele. He was in love with my friend. Eita, olha só. Esse homem que tava lá sentando perto dele. Ele tava, olha só, apaixonado. In love with my friend. Tava morto de apaixonado pela Grace. Olha aí, ó, pela amiga. Whom. Opa, outro pronome relativo, hein? Whom. Ele tava lá morto de apaixonado pela Grace. Que, olha só, ele tinha conhecido. He met. Met é o verbo conhecer, encontrar com alguém. Conhecer. Com quem ele encontrou-se, olha só, ano passado. Mas, olha só, mas, lembra aí, ó, esse mas, oposição, mas ela deixou ele, ela não quis ele não, olha só, after only a month. Depois de um mês, ela despachou ele, não quis não. E aí nosso colega vai e responde, oh, what a small world. Que mundo pequeno, hein? Já ouviu essa expressão? Que mundo pequeno, hein? Eita. Olha que situação, hein? O cara tá viajando pra algum lugar. Na volta da viagem, vem com um cara chato conversando. E aí, ainda mais, falando aí de uma pessoa que ele conhece, de uma amiga dele. Falando aí da Grace, olha aí, ó. E aí ele falando dela, ainda dizendo que tava apaixonado, mas aí a mulher deixou ele. Tava lá, morto de chateado, porque a mulher deixou o cara depois de um mês. O cara deve ser bem chato, né? Tá lá conversando a viagem toda e tal e tudo. Mas, enfim, tem algumas questões sobre esse texto, mas antes da gente ir para as questões, a gente vai fazer aquela pausa, aquele break bem rápido que vocês já conhecem, é só 3 minutinhos, é tempo suficiente de você beber uma água e retornar, tá bom, gente? Para a gente fazer a segunda parte do encontro de hoje. Não esqueça que hoje a gente está focado mesmo nas perguntas e nas respostas. É questão e mais questão, galerinha. Vamos, então, fazer esse break, já a gente retorna, tá ok? Vejo vocês já.